A gente viu agora há pouco que o barulho extremo irrita a gente, né? Pode trazer diversos problemas. E para falar sobre isso, a gente convidou a professora e também fonoaudióloga Carolina Semiguem. Tudo bem, Carolina? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo jóia. Bom, a gente viu aí barulho de veículos, de obras, que são barulhos que ficam muito tempo na cabeça da gente. A mim me irrita muito. Sim, na verdade a gente acaba utilizando perdas auditivas induzidas por ruídos, principalmente esses de maior intensidade. A PAIR, ou a PAINSC, como é conhecida, ela acaba causando não só a deficiência auditiva, que é um problema bem sério, na grande maioria das vezes irreversível, que a gente tem tratamento, mas a perda em si não tem, como a gente reverter ela, Mas a gente também tem, que é um fator bem importante, as questões dos aspectos extraauditivos. E esses também a gente precisa levar em consideração em relação a essa exposição ao ruído. Até porque não tem como a gente correr do ruído, No sentido de... Está presente no dia a dia, Então a gente precisa ter algumas medidas protetivas para que a gente possa nos auxiliar, para que tenhamos mais qualidade de vida e saibamos conviver com esses ruídos. Os profissionais que trabalham com equipamentos que fazem muito barulho têm que usar os EPIs, né? Sim, tem que usar os EPIs. Na verdade, tem 2 modelos de EPI, dependendo da intensidade do estímulo, Então, por exemplo, acima de 85 dBs, o trabalhador pode ficar até 8 horas neste ambiente de trabalho com os EPIs, À medida que a intensidade vai aumentando, o tempo de horas trabalhados precisa ser menor, justamente por essa fadiga auditiva, e a gente também precisa pensar nos EPIs. O que às vezes acontece? Dentro das empresas, quando nós falamos em empresas maiores, isso já é algo consolidado, uma prática consolidada. Mas na microempresa, às vezes, não. E acaba não usando. E aí acaba não usando. A gente pode dar um exemplo para você, o pessoal que trabalha com costura, Fica o dia todo na máquina de costura, aí tem a conversa, tem as máquinas de costura. Isso lesa o sistema auditivo e vai prejudicar, sim, a audição dessas, grande maioria das vezes, as mulheres, que trabalham nesses ambientes. Para o pessoal de casa aí assimilar, a gente está falando de EPI, que parece que é tão comum, são aqueles fonezinhos, Tipo um fonezinho que protege, o ouvido. A gente tem os internos, que são bem pequenininhos, são tipo um plug, E dependendo dos ruídos, a gente também tem o externo, que é aqueles que a gente vê, às vezes, no aeroporto. Que protege mais, Que protege mais, ele veda mais, ele aperta um pouquinho mais. O EPI, ela é uma informação muito importante, porque às vezes a empresa, ela fornece equipamento. Mas, como não tem a fiscalização, aí o funcionário, ele usa de forma errada. No pescoço. No pescoço, igual a história nossa das nossas máscaras agora, Usa de forma inadequada. Só que a grande questão é, o EPI, ele é um equipamento de proteção individual. Então, assim, mais do que uma multa para a empresa, alguma coisa, a gente está pensando na audição do indivíduo. Então, é para ele, a saúde auditiva dele. A gente vê vários relatos dos pacientes falando assim, se eu soubesse que seria tão ruim, eu teria usado. Depois tem que usar aparelho, Mesmo assim tem dificuldade. Sim, aí o aparelho vem ajudar, minimizar, mas não restaura a audição normal, Então fica aquele lamento em relação a alguns aspectos, que é muito triste, Exatamente. É sempre aquela coisa, a gente dá valor quando perde, Infelizmente. Agora, para o pessoal que de repente mora num lugar barulhento ou e que não tem, faz a denúncia, mas nem sempre consegue um bom retorno, porque a cidade continua circulando, girando, O que dá para fazer? Eu já ouvi falar, por exemplo, de janelas que você coloca alguns protetores, por exemplo. Existe tratamentos acústicos que dá para ser utilizado, mas em casa mesmo, algumas estratégias simples ajudam. Por exemplo, o tapete, ele atenua o barulho, às vezes o piso de madeira, a própria cortina, essas janelas que a gente chama de duplas, elas acabam diminuindo o ruído, Então acaba sendo benéfico para o paciente.
Só que em algumas situações, né, para o usuário, em algumas situações, às vezes, isso não é o suficiente, né? Às vezes é muito forte. Às vezes né? é muito forte e a gente precisa usar de outros recursos. Às vezes eu falo para os meus pacientes, dependendo onde eles moram, para eles fazerem, né, esses protetores mesmos, auriculares, para dormir. E as pessoas se adaptam muito bem a ele. E preserva também. E aí preserva a audição e a importância desse repouso auditivo no momento de dormir, porque às vezes ele mantém ainda, né, a audição nunca dorme. Os outros sentidos a gente descansa, a gente fecha os olhos, né? A audição não, se tocar a campainha você vai lá e atende. Ou seja, ele tá sempre acordado. Então, às vezes utilizar um protetorzinho, né, que a gente chama de um pré-molde na orelha, faz com que o paciente tenha um descanso auditivo, tá? Principalmente quem mora nas grandes cidades. Agora, quem ouve muita música alta também, ou tem um fone, ou joga às vezes, né? Tem a moçada que gosta de ficar no videogame, com aquele som muito alto, também pode trazer perda auditiva? Sim, então a gente tem as perdas auditivas que nós chamamos de ocupacional, que ela é um problema, mas existe já uma consciência em relação a ela. Existem as perdas auditivas que elas estão vinculadas ao momento de lazer. E essas são tão prejudiciais quanto as ocupacionais. Por quê? Vamos pensar uma pessoa que trabalha na construção civil, que foi a reportagem que passou, né? Então, ele trabalha 8 horas, está com EPI, tudo certinho. Quando ele chega em casa, ou ele liga um som muito alto, ou ele usa o fone de ouvido, que prejudica mais a audição ainda. Então, ele continua, né, estimulando essas células ciliadas externas aí. Ou seja, vai existir um momento que vai existir uma fadiga, uma exaustão, a ponto depois a gente ter a lesão, né? Então, a gente também tem que cuidar no momento de lazer. Para a gente dar uma dica para o pessoal, o que seria um fone de ouvido numa altura boa, assim, que não fosse para prejudicar a pessoa? Normalmente, quando a gente está até no celular, se a gente começar a aumentar o celular, qualquer celular, não precisa ser aquele mais, ele já avisa a intensidade. Então, por exemplo, se eu pensar em uma intensidade aproximadamente de 30 a 40 dBs, né, em ambientes normais, por exemplo, aqui, eu tranquila, né? Então, assim, para ouvir, vamos ouvir fone de ouvido? Pensa no o baixo que você consiga compreender a música, ou é uma aula, agora a gente está numa forma diferente. Então, assim, o mais baixo, mas que você consiga ter essa compreensão. Porque na hora que você coloca, você tem a sensação que você não está ouvindo nada. Está muito baixo. Mas daqui a pouco você começa com o processo que a gente chama de habituação a esse som. O inverso também é verdadeiro. Por exemplo, você vai num show de rock. Você chega lá e fala, nossa, que música alta. Daqui a pouco a intensidade é a mesma. Tá ótima, né? Tá ótima. Você sai de lá com um zumbido, né? E aquilo, tipo assim, normalizou. Então, a gente teve o processo de habituação a esse som. Então, quando a gente fala do som de baixa intensidade, coloca, espera um pouquinho, habitua e tenta manter ele numa intensidade mais baixa, que sem dúvida acaba ajudando bastante. Tá certo. Muito obrigada pela participação, viu?